Paz do Senhor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos dar continuação ao nosso estudo. A aula passada nós tivemos uma introdução e agora, na aula de número 2, nós vamos começar a estudar o texto propriamente dito. Seguindo o esboço que eu apresentei na aula passada, nós vamos estar estudando agora a saudação da epístola do apóstolo Pedro. Quero ressaltar que estou usando esta versão aqui, a RC, e vamos então, começando pela leitura do texto que vamos estudar hoje. Começando aqui, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos começar então a explicação. O primeiro ponto que quero observar com vocês é apóstolo. Aqui Pedro está expressando a sua autoridade apostólica para trazer um conselho, uma exortação, uma palavra para a igreja. E ele é apóstolo de Jesus Cristo. Não é apóstolo segundo os homens, é apóstolo segundo Cristo. Aqui ele já começa então a se direcionar aos seus destinatários, que são estrangeiros dispersos. Porque ele se refere ao povo para quem ele está escrevendo dessa maneira. Se você for observar, antes dessa perseguição que Nero estava iniciando, houve outras perseguições, ocorreram outras perseguições que fizeram com que esses irmãos, para quem Pedro está escrevendo, saíssem de sua terra natal e fossem fazer morada em outra terra, que não era a deles. Por isso Pedro está se referindo a eles como estrangeiros, como dispersos, porque eles estavam realmente espalhados em terras que não eram suas. Estas terras onde eles se localizavam eram Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São 5 regiões pertencentes à Ásia, e aqui temos uma divergência. Alguns acham que Pedro escreveu essa carta para o lado norte da Ásia, e outros acreditam que Pedro escreveu para o lado sul da Ásia. Tem essa divergência também, tá? Acontece que no lado norte, Paulo e Barnabé não evangelizaram, e no lado sul, Paulo e Barnabé evangelizaram. Então, existe essa divergência de para qual lado que Pedro escreveu. Quero deixar isso claro para vocês. Dando sequência aqui, ele começa a se referir também aos seus destinatários como eleitos. O que é eleito? Pedro está chamando os seus destinatários de escolhidos, e eles foram escolhidos pela presciência de Deus Pai. O que é presciência? Também existe uma divergência aqui nesta palavra. Alguns acreditam que esta palavra aqui ela pode ter um significado diferenciado. Primeiramente eu quero explicar para vocês o que é presciência e depois vou explicar as duas hipóteses que existem a respeito dela. Presciência é uma junção de duas palavras, pré, antes, ciência, conhecimento. A primeira hipótese é que Deus nos escolheu porque Ele sabia que nós iríamos ser obedientes. A segunda hipótese é que Deus nos escolheu para usar de misericórdia conosco para sermos obedientes. A primeira hipótese ela entra em contradição com a própria Bíblia. Porque se Deus me escolhe por eu ser uma pessoa boa, logo então eu recebi a salvação por mérito, e isso cai em contradição com as Escrituras. Já a segunda hipótese, que diz que Deus nos escolheu antes para usar de misericórdia, eu acredito ser a mais coerente, e é a que eu defendo em particular. Mas você tem a liberdade de examinar as Escrituras e ver qual dentre essas duas hipóteses possa estar mais correta. Em seguida, temos aqui que é a presciência de Deus Pai, ou seja, Deus os escolheu de antemão. E tem mais. Deus os escolheu e os santificou. O que é santificar? Deus escolheu
este povo para quem Pedro está escrevendo e os separou. Santificar é separar. Os separou pelo seu Espírito. E agora eu quero que você preste atenção nessa palavrinha aqui, ó. Para. Porque Deus escolheu este povo e os separou para um propósito. E eu quero que você pense nisso. Deus não faz nada, tá? Guarde isso no seu coração. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus escolheu este povo para algum propósito. Deus escolheu você para um propósito. O propósito que Deus escolheu este povo é o mesmo propósito que Deus tem para você. Que propósito é esse, Samuel? É o propósito da obediência e o propósito da purificação. Deus te escolheu para ser obediente. Deus te escolheu para ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Guarde isso aqui em cima. Ó. Deus te escolheu, não foi você quem escolheu. Foi Deus quem te escolheu e muito antes de você o conhecer. Olha só a grande misericórdia de Deus para com aquele povo para quem Pedro está escrevendo e para conosco, que estamos aqui estudando esta epístola. Vamos para o final do verso? Pedro diz: graça e paz. Não existe paz sem graça. Por quê? Graça é ação. Já a paz é reação. Não existe paz sem graça. O que é graça? Favor imerecido. Aqui, ó, dentro dessa palavrinha, está a morte de Jesus. Sem Jesus, não existe isso. Não existe isso aqui, ó. Hoje nós temos muitos mediadores, né? As pessoas colocaram muitos mediadores entre Deus e o homem. Colocaram diversas coisas entre Deus e o homem. Mas as escrituras diz que o único mediador é Cristo. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se nós omitirmos a graça, não temos paz. A única maneira de entrarmos na presença do Senhor é por meio de Cristo Jesus. Quero recapitular com você. Deus nos escolheu. Deus nos separou. Deus nos deu um propósito: obedecer e ser purificado. Então, termino aqui esta aula com a mesma saudação de Pedro, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas.